As crianças e os jovens não são cidadãos em preparação. Não são jovens adultos incompletos. Não são pessoas à espera de terem direitos. São hoje titulares de direitos. O Comissariado dos Açores para a Infância assinalou o Dia Mundial da Criança com um seminário que colocou o idadismo contra crianças e jovens no centro do debate público. O trabalho continua a construir uma sociedade que as proteja, escute e que dê condições para crescerem com dignidade. E este trabalho não deve ser destinado apenas a algumas entidades. Todos devem refletir sobre o problema. Como bem sabem, o Comissariado não existe apenas para acompanhar o funcionamento das CPCJs. Não existe apenas para ser uma espécie de tutela administrativa de entidades que possuem entidade funcional e cujo trabalho merece inteiro reconhecimento. O Comissariado dos Açores para a Infância tem necessariamente de ser mais do que isso. Tem de ser um organismo independente, capaz de sensibilizar, prevenir, alertar, convocar consciências e contribuir para colocar os grandes desafios da infância na agenda. Porque proteger as crianças não é responsabilidade exclusiva de ninguém em particular. É de todos nós, como vimos aliás com o caso das crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal. É portanto de todos nós mesmo, inclusivamente do padeiro que passa na rua e acolhe crianças sem as conhecer de lado nenhum. Este seminário realiza-se, aliás, no contexto das comemorações do Dia Mundial da Criança e procura dar expressão concreta à importância que atribuímos à infância e à juventude. Celebrar as crianças não pode limitar-se a mensagens de circunstância. Exige que reconheçamos os desafios que continuam a enfrentar, os riscos associados ao espaço digital, as diversas formas de violência de que são alvo, as situações de pobreza e exclusão, os problemas de saúde mental e as desigualdades que condicionam o seu desenvolvimento e limitam o acesso à educação e saúde de qualidade. Com a reflexão e partilha de conhecimentos em torno das diferentes formas de discriminação em função da idade, foi debatido o direito à participação infantil e juvenil nos espaços públicos, educativos e sociais. A sociedade deve escutar e envolver as crianças e jovens para que estas não sejam gerações invisíveis. Nenhuma sociedade evolui sem refletir sobre os problemas e deste modo encontrar as soluções concretas e corretas. E hoje estamos aqui precisamente para pensar melhor, porque o idadismo contra crianças e jovens continua profundamente normalizado. Está tão enraizado social e culturalmente que muitas vezes já nem damos conta dele. É normal interromper uma criança antes dela terminar uma frase, é normal relativizar opiniões, é normal diminuir contributos, é normal desconfiar da capacidade de decisão de um jovem, é normal assumir que alguém sabe menos porque é mais novo. Todos nós, em algum momento da vida, na escola, no trabalho, na vida social, já experimentamos comentários depreciativos em razão da idade, quase sempre escudados no mesmo argumento, a experiência ou a falta dela. Mas a experiência não pode transformar-se numa forma silenciosa de desvalorização. A idade não determina o valor de uma ideia, não determina a inteligência, o mérito, a dignidade e muito menos o valor humano de alguém. As crianças e os jovens não são cidadãos em preparação. Não são jovens adultos incompletos. Não são pessoas à espera de terem direitos. São hoje titulares de direitos. Porém, ouvir uma criança não significa que tudo aquilo que ela diga tenha obrigatoriamente de prevalecer. Respeitar a voz de uma criança não significa abdicar da autoridade dos pais ou dos professores. Só que a verdadeira autoridade não se impõe pelo medo. Constrói-se pelo respeito, pelo exemplo e pela confiança. O idadismo na infância e juventude continua normalizado e tem impacto na construção da sociedade. Apesar de serem vistos como o futuro, continuam excluídos, já que saber envolvê-los, especialmente na participação cívica, sem limitações ou condicionamentos. Ao longo da história, as crianças foram muitas vezes vistas como adultos em construção,
como seres incompletos que apenas ganharão legitimidade quando crescerem. Esta visão leva-nos muitas vezes, sem perceber, a desvalorizar as suas opiniões, as suas experiências e as suas capacidades. Frases como "és muito novo para entender", quando fores mais velho percebes", ou "isso não é assunto para crianças", fazem parte do cotidiano. Embora possam parecer inofensivas, estas expressões revelam uma lógica profundamente enraizada, a ideia de que a idade determina o valor e a voz de uma pessoa. Mas será que isso é justo? Muitas vezes associamos o idadismo apenas às pessoas mais velhas, com discriminação baseada na idade que também afeta os idosos. No entanto, esta forma de preconceito também atinge crianças e jovens, ainda que de forma menos visível. Este manifesta-se de várias formas e coloca desafios importantes ao seu desenvolvimento, participação social e reconhecimento como sujeitos de direitos. A falta de participação nas decisões que lhes dizem respeito, os estereótipos sobre a sua incapacidade ou imaturidade, a sua invisibilidade nas políticas e no debate público, os respectivos impactos no seu desenvolvimento e autoestima pela desvalorização da sua voz, ou as relações desiguais entre gerações, são desafios atuais que afetam as crianças e os jovens, muitos nascidos em práticas geracionais, outros oriundos de incapacidade de nos colocarmos no seu lugar, sabermos escutá-los e utilizarmos as suas opiniões, visões e contributos na construção e desenho de políticas e ações que os beneficiem. No fundo, combater o idadismo na infância e juventude significa reconhecer crianças e jovens como cidadãos com voz, com direitos e capacidade de participação, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e mais democrática. Senhoras e senhores, será que é razoável esperar que as crianças se tornem cidadãos ativos e raramente lhes damos espaço para participar? É necessário desenvolver escolas mais participativas, famílias mais abertas ao diálogo e políticas públicas que deem voz às crianças e jovens. Há que mudar de perspectivas para combater o idadismo e para que as crianças não aprendam apenas a ouvir, mas que estejam motivadas a falar, participar e transformar o mundo. A tentação de associar o valor à idade, à experiência acumulada ou ao percurso já feito. Mas a verdade é que a idade, por si só, jamais pode ser critério para avaliar a relevância de uma ideia, o peso de uma opinião ou um contributo. Tem-nos chegado a essa conclusão cada vez mais através do contato direto, sobretudo com as nossas crianças e jovens. Quanto mais as ouço, quanto mais os conheço, os seus percursos, as suas preocupações e as suas ambições, mais difícil se torna aceitar a ideia que têm de esperar para serem ouvidos. Ao longo dos últimos anos, e de forma muito particular este ano em que assinalamos as comemorações dos 50 anos da nossa autonomia política, tenho tido a oportunidade de visitar muitas escolas da nossa região, de receber muitas no Parlamento dos Açores, de estar com crianças e jovens. E digo-vos com sinceridade, não me recordo de uma única vez em que não tenha saído mais rico do que entrei. Mais rico pelas perguntas que me fazem, pelas preocupações que transmitem, pela curiosidade que demonstram. Mais rico pela forma como olham para os desafios dos Açores e para o mundo que nos rodeia. Muitas vezes existe a tentação de olhar para os nossos jovens apenas por aquilo que poderão vir a ser, esquecendo daquilo que já são. O Dia Mundial da Criança também se faz de compromisso coletivo, como é o caso desta iniciativa que integra a estratégia do Comissariado dos Açores para a Infância, de promoção dos direitos da criança e de sensibilização da comunidade para os desafios contemporâneos que afetam crianças e jovens. No seminário participaram vários oradores locais e nacionais.